Expediente, vereador Eloy Frisso. Declaração de líder do PL. Esse aqui, né? Meu bom dia a todos e a todas, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a todos que nos prestigiam através da TV Câmara, das redes sociais. E prossigo na fala do vereador Lucas, fazendo aqui publicamente uma prestação de contas da viagem que fizemos ao estado de Goiás, conhecendo a cidade de Goiás Velho, né, e depois a cidade de Goiânia. Com relação à cidade de Goiás Velho, o vereador Lucas já referiu, e sem dúvida nenhuma é revolucionário esse Vale Feira, especialmente porque nós temos lá uma realidade de mais de 25 assentamentos do MST, né? Portanto, com uma característica muito parecida com Caxias, né? No seu processo de colonização, vereadora Sandra, dos minifúndios, né? Da agricultura familiar, essencialmente familiar. Então, nessa cidade de Goiás Velho, hoje é uma referência, né, de assentamentos que produzem basicamente para subsistência e para venda nas feiras. Então, a prefeitura participa com esse Vale Feira, que é espetacular, que você dá lá para a família e vai lá na feira e adquire diretamente do produtor lá, que vem as feiras que se espalham pela cidade. Mas eu gostaria mais, efetivamente, de me trabalhar essa questão do transporte coletivo, já no sentido do trabalho da própria frente que criamos aqui em defesa do transporte público de qualidade. E eu abro a minha fala dizendo o seguinte: Goiânia está, no mínimo, 20 anos, vereador Ramon, à frente de Caxias nesse quesito. Eu gosto muito de dividir com os vereadores todas as informações que colho. E os senhores receberam, as senhoras receberam no seu telefone celular, no grupo ali dos vereadores, uma primeira exposição que recebemos lá da Rede Metropolitana de Transporte Coletivos, região metropolitana de Goiás. Em seguida, tem sobre os consórcios BRT. E essa, por último, que eu sei que interessa muitos vereadores da casa, que é o batalhão de terminal, né, que é, de fato, uma experiência muito bonita que acontece no estado de Goiás. Começando aí rapidamente, né, pela primeira apresentação que tivemos lá da rede metropolitana, nós temos ali antes um esboço, né, do que é a cidade de Goiânia. Trabalha basicamente com dois grandes eixos, né? Dois grandes eixos de transporte coletivo via BRT, Business Rapid Transport, né? Que é o ônibus, basicamente o ônibus elétrico. A Marco Polo está fornecendo para a cidade de Goiânia mais de 40 ônibus biarticulados para o BRT lá, e inovando, está fornecendo o primeiro ônibus elétrico, com biometano, né? Que é uma experiência nova que estão tocando lá. Então, vocês têm uma ideia do que é o transporte coletivo lá em Goiânia. Aí vocês têm mais ou menos a estrutura, né? Como é formada a CMTC lá. Seguindo em frente, as concessionárias, né, são 4 operadoras, né, 4 operadoras mais a Metrobus, que é uma empresa estatal, né. Eles formaram, então, um consórcio, e quando o vereador Lucas fala em região metropolitana, isso que é importante, porque nós temos agora uma nova realidade, que esse parlamento vai ter que se aprofundar, que foi a instituição da região metropolitana da Serra, né, e que já está mais do que na hora de o governo do Estado trabalhar essa questão da implantação da região metropolitana da Serra, e especialmente porque nós temos temas comuns para discutir, especialmente com Farroupilha e com Flores da Cunha, e por que não com Bento Garibaldi e Barbosa,
né? Dentro das 14 cidades que compõem a região metropolitana de Caxias. Então, lá se chegou a um consórcio, né, que trabalha as 40 cidades que compõem a região metropolitana de Goiânia. Aqui vocês percebem os dois grandes eixos, né, que eu tenho trabalhado muito aqui nas sessões. Eles têm dois grandes eixões e o principal deles é a tal de Via Anhanguera, essa de sinal verde, e tu tem uma outra no sentido norte-sul, aquela outra é no sentido leste-oeste, que é onde trafegam os BRTs e onde estão colocadas as principais estações de transbordo. Ali tem toda a infraestrutura viária, né? A quilometragem que percorrem. Aqui os pontos onde tem estações de transbordo e paradas, né, onde a pessoa faz a troca de sistema. O vereador Lucas referiu que a passagem hoje é 4,30. Esses 4,30, com essa passagem, tu circula por todas essas estações durante 2h30. 2h30. E o espetacular, através da criação do consórcio, tem uma cidade que fica a 50 quilômetros, chamada Bela Vista, que a pessoa pega o ônibus ali no centro de Goiânia e vai até Bela Vista com uma passagem a 4,30. Aqui nós temos basicamente a oferta do serviço, né, do que é da extensão das linhas, né? Vocês vão ter a oportunidade de verificar isso tudo na apresentação que aí está colocada. Esse dado aqui é fundamental, porque ele reflete também um pouco da posição de Caxias, né? Nós tínhamos lá quantos passageiros eram transportados lá em 2009, mais de 200 mil passageiros, e agora, na pandemia, 2020, baixou para 74 mil, mesma situação que aconteceu em Caxias, 2020, 2021, e agora vem num crescendo, tá? Já atingindo aí, então, 134 mil passageiros, e o projeto deles é chegar a, no mínimo, 180 mil passageiros diários. O sistema de cobrança deles nas estações é espetacular, né, vereador Lucas? Tu pode chegar lá com um cartão de crédito ou pagar com Pix, né, nessa maquininha aí, tá lá, você entra na estação, paga e faz a circulação que quiser fazer durante 2h30. Então, essa foi uma apresentação, os cartões aí que o Lucas já apresentou, né? Inovação, e aqui essa questão do bilhete único, mas eu diria que o principal é o passe livre do trabalhador, né? Hoje nós temos uma realidade em Caxias que nós temos, não chega a 200 veículos na frota da Visat, e nós temos mais de 1.000 transportadores freteiros nas fábricas. Então, lá eles foram gradativamente acabando com os freteiros e incorporando todos esses passageiros que se dirigem às fábricas, que se dirigem ao comércio, que se dirigem à cidade, incorporando no transporte coletivo, né? Isso está dando um ganho, um plus, do ponto de vista de passageiros, muito grande. E nós deixamos aqui, na medida que o transporte coletivo, a concessão ia diminuindo, foram aumentando os freteiros, né? No ano passado, se eu não me engano, a Visat já fez uma parceria com a empresa Agrale, né, onde passou a transportar também os passageiros da Agrale. E prevê, né, futuras participações com outras empresas. Aqui, o segredo, né, é a participação na questão do subsídio, tá? Essa, para mim, das exposições, é a mais importante. Qual a participação no subsídio? Como é a região metropolitana, o governo do estado participa com uma cota maior, junto com a prefeitura de Goiânia, e tu tem as cidades satélites ali, que participam do conglomerado, também participando, então, com um percentual, montando esses valores todos que são aplicados, então, no transporte coletivo. E o grande ovo de Colombo. O grande ovo de Colombo. No subsídio, vereador Ramon, está incorporada todas as obras executadas no sistema como um todo. Então, toda a reformulação das estações de transbordo, das paradas de ônibus, que são moderníssimas, tudo executado pelo consórcio. A prefeitura
junto com o governo do Estado, as prefeituras junto com o governo do Estado, jogam no subsídio, né, esses valores, tanto que a passagem técnica, hoje lá, ela é próxima da de Caxias, em torno de R$ 7,00. Mas com a incorporação desses valores durante 3 anos, tá, para a execução dessas obras, a passagem técnica passou para 12 e pouco, que vocês vão ver aí o percentual. Com isso, representa um ganho do ponto de vista de a prefeitura não ter que licitar as obras de quase 50%. O próprio consórcio contrata as empresas, as 5 empresas que compõem o consórcio, e todo fiscalizado pela CMTC. Para concluir, vereador. Me permite prosseguir em declaração de líder, senhor presidente? Em declaração de líder, vereador Eloy Frisso, da bancada do PSB. Todas as empresas, então, coordenam esse processo, participam percentualmente da execução dessas obras e, obviamente, uma Retomamos a sessão em razão de um problema na luz aqui. Segue em declaração de líder, vereador Eloy Frisso, da bancada do PSB. Pois não, senhor presidente, então retomo o assunto, porque de fato ele é muito importante. Prosseguindo aí, nós temos então o histórico da tarifa, né, que vocês vejam que até 2021, ela vinha em 4,30, depois que entra o subsídio, né? Entra o subsídio, a tarifa técnica já estava em 7,28 e hoje está então em 12,50, aí que eu havia falado para vocês. Essa aqui é a nova frota fotos lá dos espaços, e aqui então já retomei, né? Então E aqui, então, a segunda exposição que encaminhei para os senhores e para as senhoras, que trata do BRT. Também vou passar rapidamente, para que a gente possa fazer alguma... Aqui sobre a questão da visão, todos esses valores, etc. A composição, né? Para a revolução. E aqui, mas o que eu quero mesmo é me deter... Isso basicamente nos 2 eixões, tá? O BRT, dialogando com a defesa que eu tenho feito, de que hoje em Caxias a prioridade seria a construção de 2 estações, no sentido norte-sul, portanto, ali na Avenida de São Leopoldo e lá na Moreira César, para exatamente se trabalhar esse conceito de eixo e de ônibus alimentador, que vêm dos bairros e param nas grandes estações, né? E se concentra no centro, então, só o tráfego dos grandes eixos. Ali nós temos um mapa bem real de como é o transporte coletivo lá, onde tu tem os eixos e tu tem todas as alimentadoras, né, que vêm dos diversos bairros, né, que compõem Goiânia. Vejo como é bem trabalhado isso, com estações
o BRT lá, na realidade, não deixa de ser o que nós chamamos um metrô de superfície, que substitui o metrô com muita competência, custo menor, é chamado de transporte verde, né? Porque ele é silencioso através de ônibus elétricos, portanto, os ônibus trafegam praticamente sem que se perceba, né? Sem barulho nenhum e sem poluição, né? Então, os dois eixos principais ali, com duas pequenas ampliações, né? Eles fazem esse papel. Mas também já tem ônibus elétrico, inclusive nas outras estações, né, que estão sendo espalhadas por Goiânia toda. Aqui, ó, basicamente, os dois eixões, né, onde é trabalhado, e sempre recordando, né, que são 44 cidades ao redor que acessam o centro de Goiânia com a passagem de 4,30. E lá na sua cidade... Uma parte, vereador. E lá na sua cidade, interessante, né, que na cidade, por exemplo, de Bela Vista, que eu citei, a passagem interna na cidade é a metade do preço cobrado geral, da passagem geral. Portanto, fica em 2,15. Aqui as estações que o vereador Lucas tivemos a oportunidade de visitar, né, vereador Lucas? Os ônibus que estão sendo implementados lá, os biarticulados elétricos, ó. Então, aqui são mapas, né, importantes lá do transporte, os carregadores, né, em processo final de implantação, os carregadores elétricos, né, hoje já tem 3 carregadores, mas estão implantando lá 20 carregadores, né, até dezembro desse ano. Aqui a capacidade de recarga, prazo das obras, 6 meses de serviço, instalações, né? Estações de recarga, serviços. Aqui como a prefeitura patrocinou também para que os ônibus não tenham que voltar para suas garagens, tá? Patrocina lá e nós passamos onde estava sendo construído, né, um grande estacionamento de ônibus durante o dia, próximo das estações. Então, todas as empresas, as 5 empresas, estacionam os ônibus nesse mesmo local. Depois, à noite, são recolhidos para suas garagens. Aqui, serviços também, estações. Prazo das obras, já referi, prazo e tal. Mas, assim, os senhores terão oportunidade, então, de verificar. E aqui o vereador Lucas não referiu, e fantástico esse programa. A partir do ano que vem vão ser colocadas bicicletas elétricas gratuitas. A pessoa chega na estação de transbordo, pagando os 4,30, ela acessa, por exemplo, à noite, chegou à noite, 19 horas na estação. Ele tem um trecho para ir lá de 10 quilômetros até a sua casa, né? Ele pega uma bicicleta dessas, vai até a sua casa, fica com ela em casa e retorna de manhã para pegar no transporte principal, né, para onde ele vai, e devolve, então, a bicicleta. Já estão sendo adquiridas, já estão sendo confeccionadas, né, as bicicletas a partir do ano que vem. Esse é um sistema, de fato, quando eu digo que está à frente, né, de Caxias, mais de 20 anos, é perfeitamente real. Obviamente que são situações, e aí refiro, diferentes, né? É uma cidade plana, né? É uma cidade plana. A nossa realidade aqui é uma realidade de morros, né, que tem que ser trabalhado. Por isso que os 2 eixões que trabalham melhor essa questão em Caxias do Sul é no sentido da Júlio de Castilhos, que vai até a Perimetral e até o Monumento ao Imigrante, e a Visconde de Pelotas, né, que não deixa de ser o eixo Norte-Sul, que vai até a Avenida São Leopoldo e que vai até principalmente na subida do bairro Fátima e na Moreira César, né, no final da Moreira César, que é uma coisa que a gente poderia trabalhar. Eu juntei também, então, esse material, que é importante. Eu sei que muitos de vocês que gostam de trabalhar a questão da segurança pública
e vereador Cristiano, no finzinho ali, tem uma foto das facas recolhidas nas estações. Olha aqui, ó. As facas recolhidas na estação. Perdão, lá, mostrando para a câmera lá. Que esse batalhão recolhe, né? Recolhe principalmente nas estações como um todo. Vai lá, faz a abordagem, a pessoa está armada, recolhe faca. Né? Recolhe faca, recolhe pessoas que estão com passagens ou com prisão ordenada e coisa assim, né? Então, tem um relatório fantástico, né, do trabalho, foi apresentado lá pelo coronel que comanda esse batalhão. Muito interessante. Quem é que me pediu a parte, perdão? Vereadora, pois não, Andressa? Vereador Eloy Fristo, lhe parabenizar e dizer que quando o vereador Lucas trouxe ontem a informação e o senhor trouxe agora demonstrando em detalhes como funciona o transporte público da cidade, eu parei para pensar que nós nunca tínhamos discutido a possibilidade de fazer um transporte público regional e achei interessantíssima a ideia. Então, como é importante buscar as experiências que deram certo, os exemplos que nós temos no nosso país, para que a gente possa pensar sobre isso na nossa cidade. Agora, até sobre a bicicleta o senhor trouxe, então me parece uma estrutura, um modelo, um sistema que realmente funciona e que com certeza pode servir aí para ser um norte na nossa cidade. Então, parabenizar o senhor vereador. E o vereador Lucas por essa experiência, por trazer essas informações que sirvam como norte para que a gente possa utilizar isso na nossa cidade. Parabéns pelo trabalho, vereador Eloy. Obrigado, vereadora. De fato, você tem toda a razão. À época, o vereador Vinícius tinha recém sido eleito deputado, ex-vereador Vinícius, eleito deputado estadual, e fui eu que tive a sugestão que ele apresentasse um projeto de lei na Assembleia Legislativa criando a região metropolitana da Serra Gaúcha. Hoje a região é composta por 14 cidades e, sem dúvida nenhuma, nós temos que aprender, vereadora, com essas cidades aí. Por que não se pode trabalhar a ideia do transporte regional? Como temos que trabalhar a questão do lixo. A questão do lixo é fundamental. Trabalhar as questões de saúde, quem sabe, já tem a quinta coordenadoria aí de saúde e assim por diante, mas a questão do transporte coletivo, o que custa a Farroupilha ter o seu transporte interno, Flores da Cunha ter o seu transporte interno, e concluo, e ter um transporte agregado a Caxias também, se trabalhando o conceito de região metropolitana. Perdão, vereador, os vereadores que me pediram, vereador Ramon, desculpe, tomei todo o tempo aqui, mas o senhor também terá a oportunidade de voltar ao assunto e lhe ajudarei no sentido. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Eloy. Destaco novamente, agradeço a parceria desse momento que a gente teve lá. E o tema de casa do vereador Eloy, como presidente da Frente Parlamentar, é nós fazer um evento trazendo os representantes da região metropolitana, das empresas e da secretaria, para que todos os vereadores, a cidade, a nossa concessionária também possa, a nossa secretaria possa ter essas informações. Em declaração de líder, a bancada do PL, vereadora Daiane Melo, da tribuna.